Fala galera ligada aqui no nosso programa do UOL Esporte. Eu sou a Beatriz Cesarini, estou aqui com o Leandro Miranda e a gente vai comentar as principais informações sobre o mercado da bola no futebol brasileiro. E a gente vai começar pelo Goiás, né? Ele está exigindo 7,5 milhões de euros pelo atacante Michael. Tem Corinthians aí na cola interessado, mas tem uns entraves aí no meio, né, Leni? 7 milhões de euros é mais ou menos uns 30 e poucos milhões de reais, né? Você tem aí o número certinho? É isso mesmo, quase 34 milhões de reais. 34 milhões de reais pelo Michael. Tá certo o Goiás de valorizar seu jogador, que foi a grande revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, apesar dele já ter 23 anos, né? Foi a primeira temporada dele em alto nível numa Série A, ele que vinha da Série B, e realmente desempenhou muito bem. Eu tenho algumas dúvidas assim sobre quanto ele pode render num time com outro contexto do Goiás, né? O Goiás a gente sabe que é um time que muitas vezes jogou em contra-ataque, com campo aberto para o Michael correr, é um jogador muito rápido, com aquele drible muito bom, um contra um muito bom. Talvez se ele for para um time maior, um Corinthians aí, que está atrás dele, por exemplo, um Flamengo, talvez ele não pegue esse mesmo cenário pela frente, né? Um time maior vai enfrentar a defesa mais fechada, aí talvez ele possa apresentar alguma dificuldade. Eu acho que os clubes têm que ficar atentos nisso para não cair num erro de pagar talvez um valor que é mais do que o jogador vale, né? Ele é um cara que já tem 23 anos, é um ótimo jogador, não estamos falando aqui que ele é um mau jogador, mas talvez não seja assim uma solução para todos os problemas que alguns times estão imaginando que ele seja. Mas o Goiás está fazendo a parte dele, né? Sim, e o Corinthians já chegou a oferecer 5 milhões, mais alguns jogadores, né? Isso. O Goiás já não está querendo aceitar. Tá fazendo jogo duro. Difícil, né? Sabe que é o jogador mais cobiçado do mercado dessa janela aí no Brasil, talvez o Michael seja o principal nome assim que está despertando mais atenção de vários times. Então o Goiás está fazendo o seu jogo, está segurando o jogador, ele tem contrato por mais 2 anos, né? Sim. Então não é um cara assim que precisa vender logo, senão ele vai sair de graça. O Goiás tem esse poder de barganha e sabe que para vender o principal jogador que teve no ano passado vai querer receber bastante para usar esse dinheiro para reforçar em outras posições, talvez não num jogador com as mesmas características, que tem esse mesmo nível, que ele desequilibrou alguns jogos a favor do Goiás no ano passado, né? Mas vai tentar reforçar de alguma maneira. Então, dificilmente ele fica no Goiás. Vamos saber quem vai levar daqui a uns dias, né? Sim. Por enquanto está essa novela, esse leilão aí pelo Michael. Mas eu tenho um pouco de receio assim dos clubes se empolgarem muito com uma temporada e pagarem um pouco a mais do que ele vale, apesar dele ser assim um bom jogador. É verdade. Bom, a gente segue de olho então nessa novela, que ainda deve ter alguns capítulos para rolar. E agora a gente vai falar do Grêmio, né? Que ele está perto de contratar o Pedro, ex-Fluminense, vai trazer ele de volta para o Brasil. Estava lá na Fiorentina e está quase chegando, né? Verdade, é uma excelente contratação se isso se concretizar mesmo. Primeiro pela qualidade do Pedro, eu já falei aqui em outro programa nosso que é um do centroavantes, aquele 9 clássico de área, que faz pivô, um cara forte, alto, cabeceia bem, finaliza bem. É um dos melhores aí que a gente revelou nos últimos anos. Tem idade olímpica, precisa jogar para estar na seleção olímpica. Se vier, o Pedro, eu acho que é um reforço excelente, apesar de não estar indo bem na Fiorentina, né? Tanto que está sendo liberado para voltar. Se estivesse bem, a gente brinca que se estivesse bem ficava lá, né? Com certeza, não ia voltar para o Brasil. Né? Mas ele tem muita qualidade, então é uma excelente contratação. E segundo, pelo estilo mesmo de jogo do Renato, ele sempre gosta muito de ter esse camisa 9 mais clássico, né? Que a gente chama um pivô mais clássico. A gente lembra que quando o Grêmio ganhou a Libertadores, muitas vezes, quando a coisa apertava, ele botava o Jael na área, o Cícero na área, para brigar por aquela bola mais longa. Então é uma coisa que o Renato gosta muito de usar e que está faltando no elenco, né? Ele tinha usado o André nos últimos anos, que deu um retorno não muito esperado assim. E ele tem o Diego Tardelli, que não é esse tipo de jogador, é um cara que se mexe mais, um cara mais móvel. Até pode jogar junto com o Pedro, né? De repente o Pedro no comando do ataque ali, o Tardelli um pouco mais por trás, como fazia o Luan, por exemplo, que agora foi pro Corinthians. Sim. Então é uma contratação que, além da qualidade de jogador, eu acho que se encaixa muito bem no que o treinador pensa pro time. Sim, verdade. E agora a gente vai passar para o Grêmio de novo. Continuar no Grêmio, porque o Grêmio está de olho também no goleiro Vanderlei, lá do Santos, né? Eles mandaram uma proposta hoje mesmo para o Santos. E o Santos já está com interesse de vender o Vanderlei mesmo, até para ajustar as finanças do clube e tudo mais, né? E para o Grêmio também é uma contratação que faz bastante sentido, porque se a gente falar de posições carentes no elenco do Grêmio, uma merece centroavante e outra é o goleiro, né? O Paulo Vitor,
que foi titular do Grêmio nessa temporada, ele teve altos e baixos, teve jogos muito bons, teve alguns jogos não tão bons. O Grêmio procura um cara mais regular, um cara que mantém um nível mais alto nessa posição, e o Vanderlei é um dos melhores do Brasil há alguns anos já, né? Sim. Perdeu a posição para o Everson esse ano no Santos muito por conta do estilo de jogo do Sampaoli, né? O Sampaoli queria um outro goleiro que tocasse mais com os pés, Isso, né? que trabalhasse mais, que ajudasse na saída de bola, quando o outro time pressiona, ele gosta de um goleiro que tenha mais facilidade com o pé, e o Everson realmente tem mais que o Vanderlei, e esse foi o principal fator que fez o Vanderlei perder a posição. Teve até muito torcedor santista que não gostou, né? Porque o Vanderlei estava em alta, né? Ficou em alta por muito tempo. Sim. E foi um dos melhores jogadores do time por vários anos, aí o Sampaoli chegou já meio que batendo de frente, mas fez parte do estilo Sampaoli também. Né? Sim, no final, o Santos acabou com o Everson titular, e agora trocou o treinador do Santos, mas mesmo assim, como você falou, o Santos precisa repor as finanças, né? Reestruturar, precisa vender jogadores importantes, e o Vanderlei é um cara que se encaixa nesse perfil, primeiro porque é um cara cobiçado, um excelente goleiro que tem mercado, e segundo porque o Santos já tem o Everson como titular. Sim. Então eu acho que faz sentido tanto para o Santos quanto para o Grêmio. Vamos ver se as partes chegam ao acordo financeiro, que normalmente é o que costuma complicar, né? Sim. E essa possível venda do Vanderlei implica direto em outra negociação do Santos, que é o goleiro Vladimir. Porque o Ceará está de olho também, só que o Santos só deve deixar o Vladimir ir embora se o Vanderlei ficar, né? Exatamente. O Vladimir, a ideia é que ele fique caso o Vanderlei saia, né? Sim. Então, se o Vanderlei sair, o Vladimir fica. Faz sentido também, porque o Vladimir é um goleiro de um bom nível, que já conhece a casa, seria um excelente reserva ali no Santos. Então, acho que o Santos está pensando bem, fazendo bem essa estratégia, e talvez o Vladimir esteja torcendo para o Vanderlei ficar, né? Para ele conseguir jogar em outro time. Porque ele fica na reserva, né? No Ceará, com certeza ele iria de muito titular. mais chances de jogar, né? Sim, com certeza. Bom, continuando no Santos, a gente vai falar que o Santos autorizou a negociação do Veríssimo. Na nossa coluna de primeira é possível ver que o Peixe autorizou a negociação, e a ideia é vender também o jogador, também naquela ideia de melhorar as finanças do exato. Entra time. nisso que a gente falou agora o Santos precisa vender alguns jogadores para poder reforçar em outras posições. E o Lucas Veríssimo é um cara que tem mercado, fez um brasileiro muito bom. É um dos jogadores que, mesmo tendo feito uma temporada muito boa, o Santos cogita vender justamente para fazer esse caixa, né? O Soteldo, por exemplo, foi outro jogador que entrou nessa discussão. E agora o Santos precisa de compradores, né? Sim. Realmente não é um cara que vai sair barato, mas se tiver um time querendo um zagueiro confiável, um zagueiro que vem de uma temporada muito boa, o Veríssimo é uma opção forte no mercado também. E essa negociação, como o Danilo Lavieri e o Éder Traschini falaram, vai ser por meio de intermediários, né, Helene? Sim. Isso é uma coisa que é comum no futebol, né? O empresário, por exemplo, o clube autoriza o empresário a negociar um jogador, e aí o empresário vai para o mercado e começa a oferecer o jogador para ver quem tem a melhor proposta, ver quem se encaixa melhor nos planos daquele atleta e tal. É uma coisa corriqueira no futebol, e o Santos agora recorreu a esse expediente aí para tentar negociar o Veríssimo e fazer caixa com ele. Sim. Bom, e para fechar a gente vai lá para Minas, para falar sobre o futuro do Dedé. O Cruzeiro entrou em reunião hoje com os empresários do Dedé para definir justamente o futuro do jogador, que não deve permanecer mais no clube, Sim. né? O Cruzeiro rebaixado agora, em uma crise financeira muito complicada. A prioridade zero do time é reestruturar financeiramente, se livrar de salários altos, jogadores caros. Os grandes medalhões, Sim, né? Exatamente. E o Dedé é um cara que encaixa muito nisso, né? Um cara que ganha salário alto, um cara que, apesar de ter uma idade já avançada, ele ainda tem mercado no Brasil, não vai querer jogar uma Série B pelo Cruzeiro. Então é um cara que o Cruzeiro vai tentar vender e vai ter time atrás com certeza. E não tem muita escolha, né? Assim, o time caiu, o time tá em crise, não tem muita escolha a não ser se desfazer desses salários, readequar a folha e encarar uma realidade nova que vai ser nessa temporada, uma realidade que o Cruzeiro nunca encarou, e vai ser muito complicado para a torcida celeste aí, para o clube, mas não tem jeito, não tem caminho fácil, não tem atalho, vai ter que encarar, fazer esse sacrifício mesmo. Sim, e um dos possíveis clubes que o Dedé poderia ir é o Vasco, né? Que está monitorando ele. Você acha que ele
se encaixa bem por lá? Com certeza, o Dedé no Vasco, ele primeiro é um clube onde ele foi ídolo, né? Talvez a melhor fase da carreira dele. Se bem que ele também jogou muita bola no Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro, mas ele também apareceu muito bem pro futebol, foi no Vasco, né? Depois de sair do Volta Redonda, ele surgiu no Vasco como um ídolo ali mesmo, foi vice-campeão brasileiro, então seria excelente pro Vasco ter um cara do nível do Dedé no elenco, né? E agora, tem que ver também a parte financeira, porque como a gente acabou de falar, ele não é um jogador barato. E o Vasco também não está esbanjando. Exato, não é o Vasco dinheiro. também não é dos clubes que estão mais confortáveis financeiramente, apesar de já ter ficado pior, né? Sim. A situação tipo, já foi pior do Vasco, mas é um casamento que seria interessante de ver de novo, o Dedé no Vasco. Certamente teria uma recepção de ídolo lá na colina de volta, isso seria legal de ver. É um clima que ajuda tudo, né? Sim, ajuda é o verdade. time, inclusive, a jogar já mais para cima, né? Talvez ajude até na negociação, né? O cara fazer um esforcinho, abrir mão de algum valor ali, outro aqui, para poder voltar para um time que ele tem carinho. O futebol, a gente sabe que o mercado é movido a dinheiro, a cifras, a um número frio ali, mas também tem algum pequeno espaço para sentimento, para emoção. Principalmente quando o cara já está num certo patamar, já está muito bem de vida, né? Não está dependendo de dinheiro. Está mais leve até para jogar. Exato, aí acho que pode pesar um pouquinho nisso também. Verdade. Bom, e a gente já vai ficando por aqui. E para você ficar de olho em todas as notícias sobre o mercado da bola no futebol brasileiro, é só acessar o All Sport. A página que o endereço deve ficar aqui embaixo. Tomara que fique, né? Tomara que fique, tá torcendo para que apareça um É negócio bom aqui. Colocarem aí. E é isso aí, até a próxima. Obrigada, Lene. Obrigado, Bia. Valeu. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Qual?